E hoje, quando eu falo em tratamento rápido, eu estou falando isso aqui, ó, né? Tipo assim, fast food, né? Isso daqui, ó, hoje nos Estados Unidos é uma realidade muito forte. Esse 6-month smiles, né? O pessoal procura muito isso daqui lá. É um mercado imenso hoje, né? Muitos ortodontistas são contra. Ah, isso daí é enganação. O resultado não é tão bom, tal. Mas o que o cara está buscando? O cara está buscando uma solução cosmética para o problema dele. Hoje tem muitos caras resolvendo essas soluções cosméticas fazendo lentes de contato. Não é verdade? Então quer dizer, tá errado. Tá errado é você não pôr dinheiro no seu caixa. Aí tá errado. Claro que eu não vou sacanear as pessoas, mas tem que pensar nisso, né? Como é que as pessoas hoje estão pensando? Elas querem as coisas para ontem, não é isso? Né? Tá aí, e aí? Né? Como se diz, um minuto depois. E tá me ignorando, né? Você já põe as interrogaçãozinhas, né? Mais ou menos assim. Até os clientes fazem isso com a gente, né? Doutor, não sei o que, passa um minutinho, já põe as interrogaçãozinhas, né? Como se a gente tivesse ali, como se diz, plugado 24 horas. Né? A gente recebe mensagem sábado, domingo, não tá desse jeito? E tem que acostumar. Hoje é o novo mundo que nós estamos vivendo, né? Não tem como sair disso. Vocês veem hoje que essa coisa assim, ela é tão gigante, que quando você vê, por exemplo, 6-month smiles, né? Dr. Smiles, Smile Direct Club, essas coisas são lá nos Estados Unidos, são serviços, né, que as clínicas oferecem, às vezes nem clínicas estão oferecendo, por exemplo, esse Smile Direct, isso aqui, os caras dão um tuné, né, nas clínicas. O cara faz os alinhadores diretamente em quiosques, né? Aí os caras, isso é um absurdo, não sei o quê, mas é a realidade. E quem que está por trás disso? As empresas. As empresas, que é elas que oferecem. Você acha que as empresas estão preocupadas? Elas querem vender, quer vender. Não tá nem aí. Você que se dane. Você quer ficar nessa, que não sei o quê, papapá. Eu quero fazer tudo certinho. Vai perder paciente, vai perder mercado, vai ficar perdendo tempo. Então precisa estar com a mente aberta, precisa estar antenado para esse tipo de coisa, né? E você vê, por exemplo, quando você pega aqui, ó, um exemplo aqui do 6-month smiles, né? Olha lá, você vê que não ficou, não tá tão ruim, né? Do que era para o que tá, né? Claro que aqui o paciente fez com a boca aberta, né? A imagem para ver o inferior, né? Aqui também, né? O antes e o depois. Quer dizer, quebra um galho, né? Quebra um galho. Não é tratamento ortodôntico? Não, isso aqui é alinhar os dentes, é alinhar e nivelar e tchau, né? E aqui, ó, um monte de coisa pode acontecer em 120 dias, realmente, né? Olha lá, mais uma, né? Tem um cara que fala muito sobre isso hoje, sempre quando eu vejo as entrevistas dele, né, ele deixa muito claro isso daí, que é o Benson, né? Eu vou lembrar o nome dele, o Chris Benson. Ele fala muito para os caras, fala, gente, esse mercado é muito grande, é um mercado que vocês estão deixando de atender. Às vezes você deixa de atender, por exemplo, eu não quero atender até tarde, eu não quero atender até a noite. Só que é um mercado hoje que ele é muito forte. Hoje o cara trabalha o dia todo e ele tem um tempo para ir no dentista só à noite, ele quer aquilo à noite. Ele tem que ir no dentista à noite. Então, se você não tirar um dia da sua semana para você atender, sei lá, até 8, 9 horas da noite, pode ser que você vai ficar para trás. E aí você está reclamando que você não tem mercado, que você não tem paciente, que você não tem... Qual o diferencial que você tem hoje, não é verdade? Você faz isso daqui? Não, isso daí é só os picareta que faz. Será? Os caras, vocês estão perdendo dinheiro, está deixando dinheiro na mesa. O Chris Benson fala isso, né? You leave money on the table. Você está deixando dinheiro na mesa. E ele faz essas avaliações desses mercados, você fica assustado quando você vê os números que ele coloca. Chris Benson, procura esse cara para vocês vão ver só. É bem complicado porque não tem muita coisa, né? Olha o mercado, por exemplo, de alinhadores, como é que estava, né, em 2020, 2021, olha lá, 2,4 bilhão, 2,8 bilhões, né, um crescimento considerável, né? E aí considerando um crescimento para 10 bilhões em 2028, né? Aí você vai ver hoje, por exemplo, como é que está, né, esse mercado, olha lá, ó, 3,26 bilhões em 2023, 3,42 bilhões. Então, sabe, você vê que é um mercado assim, que está em pleno crescimento. Claro que esses números são
da América do Norte. Aqui no Brasil, a gente está vivendo agora um momento um pouco difícil com relação a isso, mas nenhum mal dura para sempre, né? A gente sabe disso, nenhum mal dura para sempre. E eu creio que tempos melhores virão e nós vamos estar, muitas das vezes, preparados para estar enfrentando esse tipo de mercado, né? E volta aquela pergunta, né? O que você oferece para o seu paciente? O que você fala para ele no momento da venda? Você está preparado para fazer tratamentos em tempo recorde? Então é muito importante olhar sobre essa vista, né? Mais uma vez eu coloco aqui, ó, qual o caminho que você quer seguir? Esse slide aqui é muito impactante, né? Ou, melhor dizendo, né, qual o caminho que você quer seguir? Agora ficou pior, né? Com esse tanto de opção que tem, e aí? Qual o caminho que você quer seguir? Não é verdade? Então vamos lá. Eu resolvi seguir esse caminho. Por exemplo, Tom Pitts, que idealizou o Smile Art, eu resolvi seguir esse caminho. Hoje eu entrego para meus pacientes Smile Art. É um tipo de resultado onde eu inicio e as minhas finalizações são tudo assim, ó, né? Onde eu faço um tratamento onde o impacto no sorriso ele é imenso. Eu não estou fazendo o que todo mundo faz. E outra coisa, com alinhador não faz isso aqui não, viu? É mais difícil de fazer. Fazer faz, né? Mas é mais difícil. O bracket é mais fácil fazer, né? Então você vê os caras, agora é só alinhador. Não, eu acho que não. É um mercado que está crescendo muito. Vocês veem até que nos últimos anos está meio que estagnado, estabilizado. Mas está crescendo demais, de 3 para 4 bilhões, de 2 para 3 bilhões, né? É muita grana, é muita gente procurando. E a previsão para 2030 é 10 bi. Então é muita coisa, né? Mas eu escolhi isso daqui, ó. Fazer Smile Art, né? Eu escolhi isso daqui, ó. Hoje, inverter bracket, eu pego um caso desse aqui, ó, uma classe 3, cirúrgica, onde a possibilidade de tratamento é mínima. A paciente vem, a mordida está de topo, a paciente com quase 60 anos de idade, e aí você começa a tratar, faço a inversão do bracket, né? Aqui, ó, os brackets estão colados de cabeça para baixo, ó. Dá para ver isso? Os brackets anteriores. Ah lá, o que a gente consegue fazer nesse paciente? Usando elástico, ó, sem fazer muito esforço, né? Sem fazer muito esforço. Eu deixei esse dente aqui assim também, que era uma peça que eu ia trocar, né? Então, eu não me preocupei muito com esse dente aqui especificamente. Depois que nós terminamos o tratamento, nós fizemos uma coroinha para ela aqui. Mas olha lá, você vê, olha o resultado, né? Eu consigo diminuir a inclinação dos dentes com o bracket invertido, né? Então, são inovações, são tendências, são visões que permitem que a gente tenha uma abordagem diferente dos tratamentos, e isso produz resultados. Eu já falei antes, conceitos que produzem resultados, né? Então, o meu intuito aqui é que vocês passem a fazer isso, que vocês aproveitem esses recursos o máximo possível e consigam os resultados impactantes nesse tipo de recurso, né? Ah, professor, mas eu não tenho grana para fazer demo, tá? Mas você tem grana para você fazer ProMin. ProMin hoje é uma ferramenta que é muito acessível. E os resultados são bem semelhantes. Claro, o sistema demo é superior. É como se eu estivesse comparando, sei lá, iPhone com Samsung, né? Os iPhones são superiores. Mas, com o Samsung também eu consigo entregar alguma coisa, não é verdade? E a gente tem casos, né, onde a gente consegue entregar utilizando esse tipo de recurso. Eu, particularmente, eu ofereço para os pacientes, às vezes, esse tipo de recurso, o sistema demo. Os pacientes escolhem, né, o upsell, o sistema demo. Todas as vezes o paciente vem, eu ofereço esse recurso primeiro, depois eu falo, ó, se você preferir, eu tenho aqui o produto original, importado e tal, papapá. Os caras falam, não, eu prefiro esse, em vez de ser o chinês, eu quero o americano, né? As pessoas escolhem. Mas, hoje também eu tenho brackets hoje aqui no Brasil, produzidos aqui, inclusive, vou mostrar mais pra frente na aula, que vão entregar resultados semelhantes, você não vai deixar a desejar, né? Quando você entende como o sistema funciona, né? Quando você tem uma deflexão no fio, por exemplo, um desvio de linha média, como que isso daqui funciona, você consegue resolver esses problemas de uma forma, ó, bem simples, bem fácil, né? Mas como que faz isso, professor? Então, aí que está o intuito do meu curso aqui no YouTube, né? Do meu curso para vocês. Eu quero que vocês venham fazer parte do meu time,
Quer aprender? Fica comigo. Tá lá, ó. Aqui, ó, eu produzi uma deflexão. Essa deflexão aqui, ela cria atrito. O que vai acontecer com esses dentes devido a esse atrito? Não é? E o que vai acontecer? Como que eu faço? Olha lá, tá vendo? Tem stop aqui, ó. Essas bolinhas de resina aqui, resina flow, estão funcionando como stop. Então, o que vai acontecer com esse fio aqui? O que vai acontecer com esses dentes? Você sabe o que vai acontecer? Né? E para potencializar esse efeito, o que eu faço? Eu coloco um elastiquinho de classe 2, o que esse elástico vai fazer? Então, são conceitos e são formas de pensar e raciocinar que você precisa aprender a utilizar, e a partir do momento que você entende e começa a utilizar isso, você começa a colher resultados utilizando esse tipo de recurso de autoligação passiva. Aqui, ó, o ProMin, você vê que é um aparelho que fica legal, toca bem e funciona muito bem, né? Então, é isso aí, né? Quer dizer, vamos lá em busca da nossa ortodontia super rápida, né? Esse caso aqui eu mostrei para vocês na primeira aula. Então, quando o paciente vem, você vê que não tem nem sorriso, ó. Tá certo que tirou uma foto meio tímida, né? Mas não tem nem sorriso. Fez a foto ali no sorriso, praticamente nem tem sorriso, né? Aí a gente vê, né, o caso. Quando eu vou ver o caso, eu vejo que os dentes estão bem verticalizados, né? Se eu olhar, por exemplo, aqui o ângulo interincisivo inicial desse paciente, eu vejo que ele tem um ângulo interincisivo muito alto, muito grande, e os incisivos superiores não estão paralelos ao eixo facial, que é o eixo Y, ou eixo facial. O eixo facial estaria aqui, ó, né? Passando aqui no ponto PT para Gnatium, estaria mais ou menos paralelo, mas não muito. O eixo Y está aqui, ó, Sella, Gnatium, né? SNGN. Aí você tem o SNGN, o eixo Y. Você vê que os incisivos superiores não estão paralelos. Outra maneira que eu tenho de avaliar é que o longo eixo do incisivo superior passa atrás da órbita. É outra maneira também que a gente tem de avaliar, né? E olhando o ângulo interincisivo, eu vejo que é um ângulo maior do que 125, 130 graus. E aí quando eu vejo os dentes do paciente, olha lá, a radiografia panorâmica mostra como que está a situação de apinhamento, os dentes são saudáveis, paciente jovem, terceiro molar, e olha lá, uma mordida extremamente profunda, né? Pegando aqui nessa região aqui quase que 100% de mordida profunda. A queixa maior era o apinhamento, mas quando eu vejo essas bocas contraídas assim, ó, lateralmente, eu fico muito feliz, porque eu faço, né, a bioadaptação transversal e altero o formato da boca do paciente, né? Então tá lá, ó, você vê que tem um formato bem estreito, né, os formatos são estreitos, eu tenho apinhamento e vamos partir para o tratamento. Então é uma forma de tratar rápido. O que eu faço? Lá comecei a movimentar no superior já estou com um fio retangular, né? E aí a gente muitas das vezes faz a colagem, percebe que às vezes nós temos erro nas colagens, a gente corrige isso durante o processo, né? É uma coisa que depois eu posso mostrar para vocês. A gente faz a remoção do bract, limpa a base dele com Sandblast, aquele jato de óxido de alumínio, e reutiliza o mesmo bract. Aqui levante nos caninhos, permitindo a montagem no arco inferior, e vamos trabalhando no arco inferior. Deixei o segundo molar livre, por quê? Porque o segundo molar livre, ele ia extruir, ia encostar nos molares superiores, e a partir daí eu teria uma nova dimensão vertical. E aí eu poderia tratar esse paciente a partir dessa nova dimensão vertical, abrindo a mordida dele e tratando a mordida profunda dele, né? Você vê, por exemplo, que aqui, ó, nessa fase do tratamento já está quase que tocando já aqui, né? Olha lá, o segundo molar já está tocando. Aqui já estava tratando há um certo tempo, né? Então a gente tinha o superior nivelando, o inferior também nivelando, e o segundo molar inferior solto, buscando o toque aí na oclusão, né? Olha lá, os levantes nos caninos. E vamos lá, vamos embora, vamos continuar. Você vê que a colagem Smile Art, no inferior eu fiz uma colagem tradicional, né, sem ter muita alteração, o mínimo de alteração, né, não fiz colagem diferenciada. Os dentes eram muito curtos, era difícil de fazer isso. E a gente sabia que talvez a gente conseguiria abrir a mordida também um pouco por causa de inclinação dos dentes, usando um bract high torque, né, nesse caso, na maxila, e fazendo com que a planificação do plano oclusal inferior, né, a correção da mordida profunda pela correção da curva de Spee,
fosse o recurso que permitiria que a gente fizesse a correção da mordida profunda, né? E aí eu quero fazer tratamentos rápidos, e hoje, o que a gente vê hoje, por exemplo, né? Quando a gente vai fazer as modulações de orthodontic tooth movement, quer dizer, como que eu posso modular esse movimento dentário, né? Eu vejo hoje que é uma busca incansável, incessante para se fazer isso hoje. Vários recursos, várias técnicas, várias propostas, mas sabe o que eu acho? Um pouco difícil, né? Porque corticotomia, seguida de perfurações, né? Aí você fazer, talvez o laser seja a mais adequado, né? Fotobiomodulação por laser, né? Estimulação por laser. Mas injeção de hormônios ou substâncias aceleradoras também para se conseguir o resultado mais rápido, né? Talvez um dos menos invasivos, o ACL-dente, né? O ACL-dente é uma realidade hoje no mercado americano, o pessoal usa muito, né? Mas parece que, assim, quando você submete esse tipo de tecnologia a ensaios clínicos randomizados, customizados, eles não conseguem provar que realmente são eficientes. Muito marketing, né? Então tá lá um caso aqui, ó, né, antes e depois, tá lá, paciente com 17 anos, né? O tempo estimado de tratamento 18 a 24 meses, né? O tempo de tratamento 10,5 meses, usando o ACL-dente, né? Então, eu penso o seguinte, que essa busca incessável por tratar o paciente de uma forma eficaz, né, e mais rápida e eficiente, com mais rapidez, hoje está todo mundo atrás disso. A ortodontia digital tem permitido algo em torno disso. A ortodontia autoligada também permite que a gente consiga fazer isso, porque em algumas fases do tratamento eu consigo pular etapas, né? Por exemplo, por que a ortodontia autoligada, em alguns casos, ela pode ser mais rápida? Porque eu evito sequências intermináveis de fio, eu evito sequências de fios retangulares, eu já inicio o fio retangular logo no início do tratamento, então a leitura de torque ela pode ser precipitada, ela pode ser antecipada, com isso eu consigo fazer com que os tratamentos sejam de uma forma aconteçam num tempo menor, né? Então acho que é importante a gente olhar por esse lado, né? ACL-dente, tá aí, ó. E usar uma ferramenta boa, né? Hoje você usar uma ferramenta boa, ela é essencial. O Bract Damon Q para mim é uma ferramenta excelente. Ah, esse Bract é caro. Sim, é caro, mas é o paciente que paga o Bract, não é você. Né? Você vai incluir isso daí no seu orçamento. Quer dizer, então, que se for pensar assim, você não vai fazer alinhador com essas fábricas cobrando 6, 7 pau, um set de alinhadores, aí que você não vai fazer mesmo. Pô, aí é caro com força, né? Uma boca de Bract hoje eu pago 1.000 e pouco. Agora você vai comprar um set de alinhadores, 6, 5, 6, 7 mil. E aí? Será que você não pode fazer isso com o Bract? O paciente não quer. Não sei. Eu acho que é o jeito que a gente vende, é que impede, né? O processo de venda ele tem que passar por vários aspectos e eu acho que o grande erro está nisso daí, né? Por exemplo, eu uso muito Damon Clear, que eu acho uma opção razoável hoje para determinados tipos de tratamento e para determinados pacientes. É uma opção razoável, é algo a se pensar, é um Bract extremamente confiável, né? Eu não tenho problema com esses Bracts. Damon Clear, sem comentário, né? Para mim é o melhor Bract que tem. Eu já tenho usado esse Bract há um tempo, praticamente você não vê, esse Bract não solta, não dá problema, né? A tampa dele não dá problema. Ele tem aqui, ó, dá para você ver aqui, ó, um terceiro slot, né? Ele tem um slot vertical também e tem esse slot aqui, ó, um segundo slot, né? No sentido horizontal, onde você pode usar um fio auxiliar, né? O Damon Q2 sumiu. Ah, mas existem outros Bracts auxiliados chineses. Tem demais. Aqui eu coloquei só uma leva aqui, ó, né? Fui na internet e fui catando isso daqui. Isso aqui até eu conheço, que quando eu estive num congresso, os chineses, eu tive lá no stand deles, conversei com eles, né? Mas o que acontece com esse tipo de Bract hoje? Acontece isso aqui, ó. Confiabilidade tem? Disponibilidade tem?
credibilidade. Tem que dizer, como que esse bract aqui vai se comportar com 2 anos, 3 anos na boca? Você sabe? Eu não sei como isso vai se comportar. O que a gente viveu? O que eu vivi utilizando brackets, assim, buscando preço, né? Os brackets não fecham, não abrem, né? Elas acumulam tártaro nesses mecanismos aqui, ó. E aí depois você não consegue abrir e fechar o bracket. É uma luta. É um desespero. Você fica, como se diz, pé da vida. Aí soltou o bracket, soltou, você precisa repor. Cadê o cara? Cadê o vendedor? Cadê o bracket? Não tem. Você não acha ninguém para você comprar o bracket. Então é difícil, né? Então não tem disponibilidade, não é um produto confiável, né? E não tem credibilidade. Por quê? Você não sabe se vai estragar ou não. É só o tempo dirá, né? E aí você acaba sendo vítima do que você propôs, não é verdade? E o que a gente pode oferecer para os nossos pacientes, o que a gente oferece não é bracket, né? Nós oferecemos sorrisos. Eu ofereço sorriso, não ofereço bracket, né? E a gente tem que entender o que, né? O que a gente está buscando, nós precisamos construir o que nós estamos buscando. O que vai cair do céu para nós é só chuva, não é verdade? A gente precisa construir as oportunidades que a gente está buscando. Dentro dessa visão hoje de eficiência, desse aspecto de rapidez, de tempo, né, de eficiência, de eficácia, para mim um dos sistemas hoje que está funcionando melhor no mundo é esse daqui, ó, da Henry Schein, né, da Henry Schein Orthodontics, que é o Carrier, né? Então eles misturam os brackets autoligado, né, também os alinhadores, com o Motion Orthodontics, né, o Motion 3D, que o professor Luiz Carrier que desenvolveu, né? Então você atua dentro de classes 2, perdão, e classe 3, fazendo com que você invista em uma parte do tratamento apenas no movimento da correção da mordida e depois em outra parte você faz o alinhamento e a correção dos dentes, né? Então existe um protocolo para isso, né? Existe toda uma abordagem. É um assunto assim que depois, mais para frente no curso, eu tenho alguns casos, eu posso mostrar alguma coisa para vocês. Meu intuito aqui nessa página do YouTube é estar sempre colocando essas coisas para quem estiver me acompanhando aqui, vai ter oportunidade de ver isso, né? Por que o YouTube? Porque o YouTube dá mais tempo, o YouTube é uma plataforma própria para isso, né? Acho que as outras plataformas hoje elas deixam um pouco a desejar com relação a esse esquema, né? Não tem como eu colocar uma aula de 1 hora, de 20 minutos no Instagram, ninguém vai ver, né? O Instagram é coisa rápida, a mesma coisa do Facebook, né? É rapidinho. O povo hoje tem mania de querer tudo rapidinho, né? Então tá aqui, ó, um dos casos clínicos de classe 3, ó, você começa, né, fazendo a distalização e aí você corrige a classe 3, tá vendo? Utilizando o elástico, né? Corrige a classe 3, no superior você está com um alinhador e aí depois você tem uma abordagem com os brackets para você poder resolver esse problema. Nesse caso aqui, com o próprio alinhador você consegue resolver também, né? Já existem similares nacionais, né, com um preço bem mais acessível. Então são aspectos hoje de eficiência que nós estamos falando, né? O mercado hoje está muito, um leque de opções imensas e é um mercado extremamente agressivo, né? Voltando para os brackets autoligados, nós temos hoje, por exemplo, o ID Logical, que é um produto oferecido pela turma do professor Leopoldino Capelosa, né? Interessante até que quando começamos a falar sobre autoligado, né, o professor Leopoldino foi um dos que mais meteu o pau em autoligado, porque não tem evidência, o pessoal de Bauru também meteu o pau, né? Porque não tem evidência, que é isso, que é aquilo, que não sei o que. Até hoje, se vocês forem ver ele falando, eles ainda insistem nisso, né? Mas eles já estão produzindo, né? O ID Logical já está sendo produzido por eles, é uma indústria deles, né? Quer dizer, então teve que dar o braço a torcer, porque viu que o mercado exigiu isso, né? Hoje, inclusive, o ID Logical é a única fábrica nacional que está oferecendo bracket passivo com prescrição High Torque e Low Torque, copiando o sistema Damon. Quer dizer, eles foram muito além, né? Eles não só estão oferecendo, como também estão copiando a ideia da Ormco de High Torque e Low Torque, né? Hoje existe
o Ultima, que é o sistema mais moderno da ORM, que eu ainda não tive experiência, que é um fio redongular, que eles falam, né? Ou um fio redondo, retangular, sabe? O fio é retangular, mas as quinas são arredondadas, é um fio 21 por 28, se não me engano, ele preenche totalmente o slot. E aí a promessa da ORM é de você nem usar fio de aço mais e fazer o tratamento com 3 fios mesmo, sem usar fio de aço, para não ter tempo, perder tempo com leitura de torque e tal, com colagem indireta, hein? Quer dizer, os caras estão voando, né? Estão voando. A colagem indireta também é algo que vale a pena pensar, né? Mas aí precisa ter scanner, precisa ter essas coisas. Mas tá aí, ó. Minha experiência com esse bracket é zero, nunca utilizei. Eu tenho alunos meus que utilizam e falam que é confiável. É um bracket confiável que pode utilizar, né? Tem esse daqui também, ó, que é uma cópia do Carrier. Vocês viram o Carrier, né? O Carrier aqui, ó. Olha lá. Qualquer semelhança é mera coincidência. Esse aqui é um produto da Orthometric, né? Que é uma cópia do Carrier, o sistema Linea, né? Que é o Glauber Carinhenha e o Caio, né? Os dois que colocaram esse sistema à venda, né? Na verdade, é uma plataforma que imita o Carrier. É muito eficiente isso aqui, mas o valor é um pouquinho mais alto. A Ideological fica dentro de um valor competitivo com o ProMin. A vantagem do ProMin hoje é que o ProMin vem as bocas completas, com tubos individuais, né? E praticamente o mesmo preço do Ideological, um pouquinho até aquém, um pouquinho mais em conta. Mas são produtos que oferecem confiabilidade, credibilidade. Se você precisar de reposição, tem, a indústria está no Brasil, é mais fácil, né? Apesar de ser um produto produzido a partir de plataformas exteriores, né? Mas você pode utilizar, né? Nós temos aí o Tom Pitts, depois que ele saiu fora da ORM, que ele criou a marca dele, né? O Pitts 21, né? É um bracket extremamente eficiente, um bracket 100% passivo, mas é o mesmo tipo de problema da Ormico, né? Os valores são mais altos, né? Aqui no Brasil poucos aqui utilizam. Bom, nós estamos chegando já no final da aula, mas eu quero aqui fazer mais uma provocação para vocês, né? Depois de todo esse material que eu passei para vocês aí, você está disposto a fazer ortodontia autoligada? Tá. Então você sabe que os brackets não são iguais? Então você já teve que escolher uma pílula, né? Você vai ter que escolher uma pílula. E qual pílula você vai querer tomar? A pílula azul ou a pílula vermelha, né? Esse slide aqui é clássico nessa imagem, né? Eu tomei a pílula azul. No começo, quando eu comecei a fazer, eu perdi muito cliente, porque meu público-alvo não era o público de autoligado. E o pessoal realmente, muitos que nos procuram não estão esperando isso. Com o tempo, depois você vai ajustando e vai adequando isso. Os pacientes que te procuram, eles entendem isso. Eles vão te procurar porque eles sabem que você faz isso e faz bem feito, né? Mas você tem que estar disposto a mudar. Hoje, por exemplo, a minha quantidade de clientes que eu atendo aqui no meu consultório hoje deve ser aí em torno aí de 50 a 100 pacientes assim, saindo, entrando, né? A cada 2 anos é o meu inventário hoje de pacientes, a minha quantidade de pacientes que eu atendo. Não preciso mais do que isso, né? Então, para vocês terem uma ideia, vou fazer uma conta aqui rapidinho. Se eu tenho 100 pacientes em 2 anos, cada um me paga R$5.000, quanto que entra no meu consultório a cada 2 anos só de ortodontia, basicamente, né? R$500.000. Então são hoje praticamente 20 mil por mês, né? 20 mil por mês. Eu estou dividindo por 24, né? 24, então são R$20.000 por mês. Dá para você viver bem, dá para você tocar, o custo é mínimo. Para atender hoje 100 pacientes, o custo é mínimo. Se você tem estrutura boa, você pode meter a 200, 400 pacientes. Aí você vai lá em cima, você vai voar. Eu conheço caras que fazem isso, né? Eu conheço hoje caras que tem aí, que pegam em torno de 10 casos por mês, né? A cada 2 anos, os caras fazem 100 pacientes por ano. A cada 2 anos tem 200 pacientes. Então, a cada 2 anos, eles chegam a faturar R$1 milhão, né? Pelo menos. Então, quer dizer, isso aí dá o quê? Dá 50 mil por mês, né? É muita grana, vai dar muito mais trabalho. Tem que pensar nisso também, né? Só que é muito diferente você atender, sei lá, 1.000 pacientes de ortodontia convencional para conseguir o mesmo valor, né? Ou R$100 por mês, você vai ter que atender 1.000, né? Para você conseguir 1 milhão. Então é muito diferente. Aí o custo seu vai lá em cima, e você vai ter que ter trocentos funcionários. Putz, eu tô fora disso. Eu já tive isso, não quero isso mais, né? Seguindo lá o caso do Leozinho, ó. Olha lá, já tinha
adequado, aí estamos com fios retangulares, já chegamos ao aparelho também no segundo molar, percebem que estamos ainda trabalhando a curvatura do arco, né? Aí a gente já tem ali buscando alguma coisa, ó, aqui dentro aqui está tocando só no segundo molar, ó. Não vou colocar elástico, deixa o próprio fio trabalhar, o fio está trabalhando ainda estou alinhando, estou corrigindo raízes, né? Estou corrigindo alturas, vocês percebem que no começo estava diferente, depois já está adequado, já corrigi posicionamento de brackets, né? E aí uma das coisas que a gente vê que acontece, né, tanto na maxila quanto na mandíbula, é a bioadaptação transversal. Então tá aqui, ó, o antes e o depois, né? Você vê que o arco ficou diferente, o arco está mais largo, o arco está maior, né? Aqui, ó, a cada 10 semanas, né? E aí eu estou nos fios dos 8x25. Então, quer dizer, esse paciente aqui fez até agora 5 consultas, se não me engano, ou 6 consultas, né? E aí depois com fio de aço, ó. Fio inicial 17x25, aí a gente fez uma dobra aqui, ó, para poder instruir pré-molares, tá vendo? Para poder encaixar melhor, desgastando o levante, fechando os espaços, que como é high torque, você projeta os dentes, tende a abrir espaço, a gente passa o elástico corrente por cima do arco, não em cima dos brackets, para não ter atrito, né? Para poder fechar. A proposta é mecânica de deslize, né? Então eu controlo isso melhor. Tem gente que põe gancho assim nos arcos, ó, e prende o elástico no gancho. Eu faço assim direto. É mais fácil, dá menos trabalho. Mas isso aí são detalhes, né? Detalhes mínimos. Isso aí a gente pode depois, individualmente, quando vocês quiserem, se me procurarem, discutir isso individualmente. Então tá aqui, é um caso preparado para tirar o sobrecorrigido. Tinha mordida profunda, agora tem mordida aberta. Quer dizer, está sobrecorrigido. Preparado para tirar, né? Olha lá. E olha o formato do arco, bem fechado, né? E o resultado é esse, ó. Já mostrei esse vídeo para vocês, né? Então tá lá, ó, um vídeo para vocês. Tá sem som. Eu vou aumentar aqui o som. Ver se eu consigo aumentar aqui. Acho que não vai conseguir. Mas o mais importante é mostrar isso daqui, ó. Olha como que ficou o sorriso do jovem. Aí eu sempre faço isso, ó. Eles assustam, né? Eles assustam. Os pacientes assustam com os resultados. Eu tenho muito disso no meu Instagram, tem várias remoções de aparelho assim, a gente faz, ó, o antes e o depois, né? Aqui, tá o antes, ó, o depois, né? O antes e o depois, antes e depois, né? Então, as mudanças são incríveis. E o que eu posso oferecer para você, já que eu estou aqui, né, te convidando aqui, você está aqui assistindo aqui as nossas aulas que eu estou colocando aqui disponível para você aqui no YouTube, né? O que eu posso oferecer para você? Eu tenho a mentoria, né? Então na mentoria a gente tem encontros online, individual, né? Eu ofereço um material de estudo para você, material, artigos, livros, essas coisas, né? E esse atendimento individualizado para cada um de vocês, para a gente fazer essa mudança, né? Criar um caminho para você poder crescer profissionalmente e passar a ser um ortodontista realmente diferenciado. O investimento não é alto, aproveitem agora, enquanto ainda estou no começo dessa minha proposta, que eu creio que depois daqui a um tempo eu não vou ter mais muita chance de ficar atendendo individualmente, assim, pelo que eu faço hoje. Eu acredito que não. Beleza? Então, mais uma vez agradecer a quem ficou aí comigo até o fim. Te pedir mais uma vez, curte, compartilha, comenta e não se esqueçam, inscrevam-se no canal. Através de vocês, a gente pode fazer com que esse projeto alcance outras pessoas. Muito obrigado. Continua comigo. A próxima aula vocês vão amar. Vou falar sobre prescrição.